bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. A nossa aula hoje vai ser sobre razão. Se você está com dificuldade nessa situação, então vamos primeiro tentar entender o conceito, saber como isso funciona, para que assim você consiga fazer cálculos que envolvam a razão. O que é razão na matemática? Então vamos primeiro ao conceito, com exemplos e depois a alguma atividade, para que você possa fixar melhor o assunto. Razão de A para B, A está para B, A para B. Interessante, né? Essas três frases, às vezes, é a dor de cabeça do aluno, e não é para ser. Ó, quando eu peço a razão de A para B, ou se eu pergunto como A está para B, ou eu digo A para B, eu estou falando de uma única coisa. Existe um valor que está expresso em um quociente, em uma divisão. Por exemplo, eu posso expressar A dividido para B, razão de A para B, A está para B, A para B, desta forma, ou simplesmente expressar A sobre B desta forma, em forma de fração, onde sendo dois números A e B racionais, com esse de baixo diferente de zero, ou seja, o de baixo nunca pode ser zero. Se existem esses dois números, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B. E quem é, professor? A razão é, afinal de contas. Gente, a razão é o quociente. A razão é a resposta, geralmente em forma de fração, ou na sua forma decimal, que é só dividir o de cima pelo de baixo. O professor complicou tudo. Tudo bem, você vai entender já o que eu falei quando eu colocar número. Vamos lá tentar explicar. Quando eu digo que A está para B, com B, vou botar bem aqui, B tem que ser diferente de zero, o B não pode ser zero. Eu estou dizendo para você que os numerozinhos que ficam em cima, eles pertencem ao conjunto dos racionais. E o numerozinho que tem embaixo também pertence ao conjunto dos racionais, mas o zero não pode assumir o valor de baixo do denominador. Ou seja, eu posso pedir a razão de um número qualquer, a razão de 240 para 80. Isso é uma razão que eu estou pedindo. Eu posso falar, eu quero que você faça a razão de 240 para 80. Bom, professor, onde é que isso entra? Calma, imagina aí, num concurso existem 240 candidatos. Ó, entrando na vida real, num concurso existem 240 candidatos. E eles estão disputando somente 80 vagas. Olha, quantidade de candidatos em cima do concurso, quantidade de vagas embaixo. Se compararmos esses dois números através de uma divisão, nós vamos obter o quê? Vamos obter a razão. Professor, o que é em si a razão? Você vai entender agora. Você não vai dividir isso aqui, certo? Eu não quero a resposta em decimal. Eu quero a razão em forma de fração. Então, o primeiro passo quando você vê uma situação dessa, que envolve a razão, gente, é simplificar. Você vê que termina com zero em cima, termina com zero embaixo. Então, vamos fazer uma simplificação de fração. Vamos simplificar aqui por 2. Simplificar é dividir o de cima e dividir o de baixo por um divisor comum. Ou seja, o número que dividir em cima tem que ser o mesmo número que vai dividir também embaixo. E você vê aqui que fica tranquilo, ó. 240 dividido por 2, gente, dá 120. E 80 dividido por 2 dá 40. O professor terminou de novo aqui com zero. E o zero é par. Posso continuar dividindo por 2? Você deve até chegar à sua forma irredutível, até quando não der mais para dividir os dois pelo mesmo divisor. 120 dividido por 2, 60. 40 dividido por 2, 20. Professor, ainda continua par. Continua por 2? Sim. Continue dividindo por 2 até onde der certo. O importante é não errar. 60 dá para dividir por 2, dá 30. 20 dá para dividir por 2, dá 10. Nossa, professor, ainda está aí par. Continua. Divide por 2
e divide por 2. Vamos lá então. 30 dividido por 2, 15. 10 dividido por 2, 5. Agora fique atento a uma coisa. O número de cima terminou com 5 e o número de baixo também terminou com 5. Em critérios de divisibilidade, quando o número termina com 5, ele pode ser divisível por 5. Excelente! Então, eu posso dividir o de cima por 5 e o de baixo por 5. O professor quer dizer que para simplificar eu preciso ter um pouco de conhecimento dos critérios de divisibilidade? Com certeza. Para fazer uma boa simplificação, você precisa saber os critérios básicos de divisibilidade. E tem essa aula no nosso canal. Não fique fora dessa aula. Assista ela e você vai se garantir nessa questão de critérios. Mas vamos lá continuar aqui. 15 dividido por 5, gente, dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto! Aqui não tem mais como reduzir ninguém. Porque o divisor comum deles é apenas 1. Vai ficar a mesma coisa, certo? Professor, enfim, o que aconteceu agora? Ora, em resumo, você resolveu a questão. Eu lhe disse que no concurso tinha 240 candidatos que disputavam 80 vagas. E disse, se compararmos esses dois números através de uma divisão, dá para descobrir a razão? Claro que dá. Aí você me pergunta, enfim, o que descobrimos? Nós descobrimos o seguinte, nós dizemos nessa situação que há 3 candidatos para cada vaga. 3 para 1. 3 está para 1. São 3 candidatos para uma vaga. Ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 3 para 1. Olha o que eu estou dizendo. Ou então a razão entre o número de candidatos, o de cima, e o número de vagas, o de baixo, é de 3 para 1. Certo? Que você pode também escrever de 3 para 1. Dessa forma. Pronto. Acabei de te mostrar o que é a razão na vida real. É simplesmente isso. É a resposta. Detalhe também. Nós poderíamos ter feito o inverso. Como assim, professor? Simples. Eu ter colocado o 80 em cima e o 240 embaixo. E pode? Claro que pode. É aí que você vai ficar atento ao enunciado da questão. E o que ela está pedindo? Se por acaso eu invertesse e colocasse o 80 em cima e o 240 embaixo, a resposta era a mesma, só que invertida. Ficaria 1 sobre 3. Concorda comigo? Dizemos que para cada vaga, há 3 candidatos. Ou que a razão entre o número de vagas, que agora está em cima, e o número de candidatos, que agora está embaixo, é de 1 para 3. Tente entender essa diferença. Nesse exemplo que eu coloquei, candidatos em cima e vagas embaixo, candidato em cima, vaga embaixo, eu dei o quê? A razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Quando eu coloco as vagas em cima e os candidatos embaixo, eu estou dando a razão entre o número de vagas e o número de candidatos. Então, cuidado com o que a questão vai lhe pedir. Se ela quer a razão de candidatos para vagas, que é a de cima, ou de vaga para candidatos, que é a de baixo. Entendido? Vamos agora para mais exemplos? Gente, antes de eu falar do conceito, eu quero que você primeiro entenda como se faz o processo de cálculo, para aí o conceito ter razão, ter sentido. Entendeu? Olha, imagine o seguinte. Numa partida de basquetebol, Rafael fez 15 arremessos, a cesta, acertando 9 deles. Nessas condições, primeira pergunta. Qual a razão do número de acertos para o número total de arremessos à cesta feitos por Rafael? Olha o que eu estou pedindo, gente. Preste atenção. Razão dos acertos para o número total. De que, professor? Dos arremessos? É simplesmente isso que eu estou pedindo. No nosso primeiro assunto é esse.
Lembre-se, era uma partida de basquetebol. Rafael fez 15 arremessos e acertou 9. Eu quero a razão do número de acertos para o número total de arremessos. Ah, então fica dessa aqui. O professor quer de acertos para total. Rapaz, ele só acertou 9. Fica em cima. Mas o total de arremessos foi 15. Pronto. Está aqui a razão. Porém, você pode dar essa razão simplificada, que é o correto, e até a sua forma irredutível. Professor, mas eu não sei aqui achar o valor que divide os dois ao mesmo tempo. Gente, 9 dá para dividir por 3. 1 mais 5 não é 6? 6 dá para dividir por 3? Dá. Então também dá por 3 o 15. Isso é critério de divisibilidade. Eu já disse, procura a nossa aula de critério. Ela está muito legal. 9 divide por 3 é 3. 15 divide por 3 é 5. Pronto. Agora sim, a razão é de 3 para 5. Ou seja, para cada 5 arremessos, a cesta, Rafael acertou 3. De 3 para 5. Os acertos em cima e o total embaixo. Beleza? Imagine agora na mesma situação, na mesma partida, que o Rafael fez 15 arremessos e acertou 9, eu quero a razão entre o número de arremessos que Rafael acertou. Olha aí, novamente, no segundo caso, ó, os acertos de novo, para o número de arremessos que ele errou. Opa! Agora é o número, ó, para o número de erros. Professor, e agora? Simples, doutor. Os acertos foram 9 e os erros é simples. Se foi feito 15 arremessos e se foram acertados 9, logo foram errados 6. É só fazer uma subtração. E aqui você faz a mesma coisa, ó. Você simplifica por 3 e por 3. 9 por 3 é 3, 6 por 3 é 2. Pronto. Ou seja, a razão é de 3 para 2. Para cada 3 arremessos acertados, Rafael errou 2. Simples assim. Isso é razão. Toda questão que envolver razão é feita dessa maneira. Atenção no enunciado e atenção nos cálculos. Agora eu posso te dar o conceito de razão. A razão, gente, entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente. O quociente é a resposta da divisão dos números que exprimem, que expressam as suas medidas. Acertos e total, acertos e erros. Sempre tomadas na mesma unidade. Aqui, como nós falamos do mesmo assunto, foi tranquilo. Mas, tipo, se eu falasse de litros e de ml, eu teria que fazer uma conversão para ficar ou todo mundo em ml ou todo mundo em litro. Cuidado com isso também na hora de fazer cálculos com razão. Não perca a nossa segunda aula de razão, que é só resoluções de atividades, que vai estar bem legal. Tchau, tchau.